Sejam todos bem-vindos! Hello, everyone! Hoje a gente vai falar sobre, eu vou mostrar para você, os 3 sabotadores que te impedem de falar inglês, que te afastam cada vez mais da sua fluência, da sua fala no idioma. Então, quem tá aqui e já sabe que a live tá te ajudando, né? O pessoal tem falado muito isso durante essa semana. Titi, me esclareceu isso, me ajudou a entender aquilo. Então compartilha esse link com alguém, chama alguém para vir para cá junto com a gente, para também, né, essa pessoa ser ajudada assim como você foi, tá? Para a gente começar a falar um pouquinho sobre quais são os sabotadores. 3, né? A gente tem vários outros aí, mas eu separei 3 para a gente começar falando um pouquinho sobre isso. E eu tenho certeza que se você se atentar a esses 3, você já vai perceber que você pode alcançar melhores resultados. Tudo bem? Bom, o primeiro que eu coloquei aqui hoje para você, que eu vejo a galera fazendo muito isso o tempo todo, e a gente tem que tomar um cuidado grande em relação a isso, que é associar o inglês, associar o idioma. Então, o primeiro sabotador, toma cuidado com esse primeiro aí. Vou te dar alguns exemplos, você vai entender muito bem o que se trata. O primeiro, associar o idioma, a língua inglesa, né, com o português. Tudo, vai falar alguma coisa, vai aprender algum conteúdo, tudo primeiro tem que ser associado para daí aquilo fazer sentido para você. Por que que esse é o primeiro sabotador que eu estou colocando aqui para você? Ó, eu vou te dar um exemplo, você vai entender bem como que isso vai funcionar na prática, tá? Vamos imaginar que você está aprendendo uma estrutura nova no inglês hoje, tudo bem? Então vamos imaginar que você está aprendendo uma estrutura nova. No inglês, você já quer pegar essa estrutura e associar ela lá com o português, sendo que você está aprendendo inglês, né? Parece tão óbvio, né? Um outro idioma, mas a gente quer sempre associar com aquilo que a gente aprendeu lá no português, que é a nossa base. Ó, quando a gente faz isso, dá uma olhadinha na prática, o que pode acontecer. Vamos imaginar que você tenha que falar em inglês essa sentença. Eu trabalho aqui há 5 anos. Vamos imaginar que você tem que falar para alguém essa sentença. Eu trabalho aqui há 5 anos. Quando você olha para uma frase como essa, logo já deve passar na sua cabeça algo do tipo. Bom, eu é I, trabalho é work, aqui é here, o a ou por tanto tempo, tá bom? Eu coloquei aqui para você caso você não conheça. O for, aí você pensa, 5 years. Ah, acho que eu sei como que eu diria isso em inglês sim, teacher. Como é que você diria isso em inglês? Coloque aí para mim no chat. Como é que você diria isso em inglês se você tivesse que falar em inglês para alguém? Eu trabalho aqui há 5 anos. Logo quando a gente olha em uma sentença desse tipo, a gente já começa a associar lá com o português. O eu, trabalho, o aqui, papapá, papá, e já pensa na sentença nela como um todo, né? Eu acredito que provavelmente deva ter passado algo desse tipo na sua cabeça. Eu acredito que deva ter passado algo do tipo: I work here for 5 years. Eu trabalho aqui, não é? A ou por, tanto faz a tradução, tá bom, guys? Eu trabalho aqui há ou por 5 anos. Então, logo a gente já começa a pensar que para deixar essa sentença no inglês, a gente diria dessa forma. Seria isso que passou na sua cabeça? Olhando aqui os comentários. Muito bem. Ó, primeira coisa que a gente pensa, talvez seria I work here for 5 years. Porque a gente associando com o português ficaria mais ou menos assim, não é? Só que toda vez que a gente fala que faz algo há algum tempo, no inglês fica um pouquinho diferente. Toda vez que você fala que faz algo há algum tempo, eu trabalho há tanto tempo, eu estudo há tanto tempo, eu faço isso há tanto tempo, eu falo inglês há tanto tempo, eu não sei o quê, a gente vai construir da seguinte forma. A gente vai colocar o I've, que é o I have, e mais o verbo. No caso, work, vai ficar desse jeito aqui, ó, worked. Tudo bem? A gente não vai entrar muito em detalhes aqui agora nessa estrutura, mas toda vez, o que você precisa saber? Que toda vez que você fala que faz algo há algum tempo, ou que algo acontece há algum tempo, você vai precisar dessa construção no inglês.
Considerando isso, se eu falo, eu trabalho aqui há 5 anos, ao invés de eu falar, I work here for 5 years, eu vou precisar dessa construção aqui, ó. I've worked. I've worked here for 5 years. Quando a pessoa está aprendendo inglês, ela vê essa sentença, ou alguém fala isso para ela já começa a imaginar o seguinte, o que ela já pensa, né? Bom, I've worked here for 5 years. Ah, vou traduzir. Eu tenho, porque ela sabe que o have é tenho, eu tenho trabalhado aqui há 5 anos. Guys, presta atenção no que eu vou falar para você agora. Essa tradução não está errada, tá bom? Gramaticalmente, ela não está errada se eu traduzir. Eu tenho trabalhado aqui há 5 anos. Mas sabe qual é o problema? Quando você fica associando o tempo todo com o português, a chance de você usar uma construção como essa no inglês, que é a adequada, fica cada vez menor. Porque na prática, na vida real, falando de vida real, fala real, me diz quando que você fala dessa forma no português. Se alguém te perguntar, se eu te perguntasse agora, quanto tempo você trabalha no seu atual trabalho? Ou, sei lá, qualquer outra pergunta em relação a algo que você faz há um tempo. Quanto tempo você estuda inglês? Quanto tempo você mora em tal lugar? Quanto tempo você... Qualquer pergunta que eu fizesse. Quando que você ia me responder? Eu tenho trabalhado aqui há 5 anos. Não, gente, a gente não fala eu tenho trabalhado aqui. A gente fala o quê? Eu trabalho aqui há ou por, tanto faz, tá? Ai, teacher, eu faço inglês há 2 anos. Eu faço isso há 1 ano. É isso que a gente fala, é ou não é? Raramente a gente usa esse tipo de construção na nossa fala. Eu tenho trabalhado aqui. Eu trabalho aqui há 5 anos. Quanto tempo você estuda inglês? Ah, eu estudo inglês há 1 ano, né? Ou você frequentemente responde, eu tenho estudado inglês. A gente não fala assim no português. A gente fala o quê? Eu trabalho há 5 anos. Eu estudo há 1 ano. Eu falo inglês há 1 ano. Eu faço isso há 2 anos. Eu faço exercício físico há 1 ano. É assim que a gente fala na prática, não é? Aí que mora o perigo de o tempo todo você ter que associar com o seu idioma, porque você vai perceber que muitas vezes essa associação não vai fazer sentido, como essa é uma, e aí isso vai te impedir de falar, porque daí você fica sem entender, não fez sentido, aí você não fala, aí você nunca usa essa estrutura. Uma das coisas que eu mais ouço dos meus alunos, quando eles começam a aprender esse grupo de estrutura comigo, teacher, nossa, mas eu já vi isso aqui antes, eu nunca imaginei que era isso aqui, que eu falo assim, porque parece que era algo que eu nunca ia usar, que eu nunca ia falar. Por quê? Ele associou com isso aqui, ó. Eu tenho trabalhado. Gente, se eu associar I've worked com eu tenho trabalhado, a chance de você usar essa construção é muito pequena. Porque, de fato, você quase não fala assim no seu idioma, não é? E aí, quando você tiver que falar no inglês, vai funcionar do mesmo jeito. Você também vai acabar ignorando essa estrutura. Então, quando você vê uma construção dessa forma, I've worked here for 5 years, I've spoken English for 1 year, I've studied English for, I don't know, independente, qualquer coisa que você falar que faz algum tempo, a sua tradução vai ser, você não vai ter que ficar associando com o português o tempo todo, eu tenho trabalhado, não é isso, e sim, eu trabalho aqui. Eu trabalho aqui há 5 anos. É assim que a gente fala. E não ficar associando cada palavra, cada vírgula, o seu idioma, mas esse tenho, o que está fazendo aí? Então eu tenho trabalhado. Não faça isso. Porque isso vai te impedir, vai te afastar cada vez mais de falar inglês, porque não vai fazer sentido essa associação, não vai te ajudar em nada nesse momento. Tudo bem até aqui? Coloquem aí para mim se tá tudo bem. Deixa eu ver se tem dúvida, alguma sugestão. Deixa eu dar uma olhadinha lá nos comentários. Hello! É fácil, é verdade. Concordo quem tá falando aí, hein? Que o inglês é fácil. Muito bem, guys. Até aqui, tudo bem? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Coloquem aí se tem alguma dúvida. A gente já vai voltar lá para a nossa tela compartilhada
e ficar mais fácil para vocês acompanharem comigo. Muito bem, então a primeira situação, só para a gente entender, ficar associando o tempo todo o inglês com o português. Isso acontece também, eu vejo acontecer muito com o uso do it, né? Muitas pessoas querem sempre associar o it com alguma coisa que a gente está vendo, né? Com alguma coisa que faz sentido para você no próprio idioma, no português. Por exemplo, ó, se você tivesse que falar essa sentença em inglês, chove todo dia. Chove todo dia, né? O que dá vontade da gente bater o olho e já, se tivesse que falar isso em inglês, já colocar ali o verbo chover, que é rain, não é? Não dá vontade de fazer isso? Todo dia, every day. Ah, então eu acho que é rain every day. Não é isso que dá vontade da gente fazer? Só que daí a gente aprende que quando a gente vai falar no inglês uma sentença e não tem ninguém aqui na minha frase, sabe? Não tem uma pessoa, o it vai aparecer lá. Então, ao invés de já ir direto, rain every day, eu preciso do it. It rains every day. Tá. Só que daí começa aquela neura. Não, mas espera aí. O it, como é? Então o it é o i? Nossa, teacher, não entendi. Aí quer ficar associando. Mas quem que é o i? Gente, isso vai só te atrapalhar cada vez mais, né? Então nem tudo vai ter associação, vai fazer sentido com o português. Então associar o idioma, a língua inglesa, com o português o tempo todo para você falar inglês vai te atrapalhar. Não faça isso porque isso vai te atrapalhar, vai te impedir, vai te afastar cada vez mais na hora de falar o idioma. Tudo bem? Segundo, né? Segundo sabotador que te impede, que te afasta cada vez mais de falar inglês é, primeiro, teacher, eu preciso aprender todas as regras para então eu falar inglês, para então tudo fazer sentido para mim. Então eu preciso aprender todas as regras para daí falar inglês. Esse é o segundo sabotador, que se você está fazendo isso, está te impedindo de falar inglês e te afastando cada vez mais desse objetivo, tá? O que acontece? Quando você fica nessa condição de querer aprender todas as regras para então falar, você vai, primeira coisa, perder muito tempo, você vai gastar muito tempo com isso e não vai falar. Não vai falar. Você vai gastar muito tempo com isso, muito tempo em ter que aprender as regras para então falar e não vai falar. E isso vai acontecer principalmente porque quando você aprende as regras, o que é o ideal? Você aprender isso na prática, falando. Muita gente fala assim para mim, ai, Titi, então eu vou aprender inglês e eu não vou aprender se é o passado, se é o futuro. Como que não vou aprender as regras? Então, só que tem uma maneira de você fazer isso na prática. Na verdade, quando você aprende praticando, falando já desde o início, tudo faz sentido automaticamente para você, né? A criança fica falando lá o português já desde 1 ano e meio, depende da criança, 2 anos, ela já está se comunicando, 4 mais ainda, e ela já está falando em todos os tempos verbais, não é? A criança às vezes fala assim, ontem eu brinquei com meu amigo, brinquei. Ela está falando no passado, mas ninguém precisou ficar explicando para ela, olha, agora você está usando o simple past, porque você... Não, ela simplesmente foi falando. E no inglês não é diferente. Então, quando a gente já aprende as regras na prática, falando, quem estava na live comigo ontem, o pessoal foi postando os desafios lá nos stories, tá lá no grupo do Telegram, então se você ainda não fez o desafio, você pode fazer. E qual foi o desafio? Né? A gente pegou as 3 estruturas que todo nível básico precisa saber e a gente fez uma atividade na prática. A gente viu, na verdade eu falei para o pessoal ontem, era 3 estruturas, mas na verdade a gente tinha 6, não é? Porque o do a gente pegou do, did, will. O ser estar a gente pegou I'm e you are. A gente pegou o can. Então a gente tinha 6 estruturas ali. E todo o nosso desafio foi o quê? Abrir a boca e falar. Por que a gente fez isso? Porque a gente estava já fazendo o negócio acontecer na prática. Abrindo a boca e falando, né? Então não é que você não vai aprender as regras, mas você já vai fazer isso na prática.
já vai ser na fala e tudo isso vai fazer sentido automaticamente. Ah, Titi, mas eu queria saber por que aqui tá o have? Por que... Lembra lá da técnica simples que eu tenho falado para vocês, né? O que é e para que serve? Essa é a técnica simples. O que é? Para que serve? O que é o do, did, will? Para que serve? É isso que vai levar você cada vez mais rápido para o objetivo que você quer chegar. Ah, vamos imaginar, eu já estou falando inglês pra caramba, meu nível já está super legal e agora eu queria me aprofundar um pouco mais, porque ótimo, né? Você pode fazer isso, não há problema algum. Mas se você ainda não tem a fala no idioma desenvolvida, aprender as regras agora não vão te ajudar, tá? Você precisa fazer isso o quê? Na prática, abrindo a boca e falando mesmo. Tudo bem? Então, falando, é o que a gente fez ontem. Ontem, quem fez o desafio ontem, gente, é exatamente o que a gente fez. A gente viu uma porção de coisas, né? Um monte de estrutura, abrindo a boca e falando, praticando mesmo. Então, aprender todas as regras para então falar inglês. Sorry, mas esse falar inglês vai ficar bastante comprometido ou você vai demorar muito tempo para alcançar esse resultado. Tudo bem? Deixa eu dar uma espiada lá quais são os comentários e as dúvidas. Hello, pessoal que chegou depois. Galera que tá chegando aqui, Darcy, que postou lá o desafio que eu vi. Lucivalda também, alguns eu tô lembrando aqui que postaram o desafio lá. Ótimo. Olha o comentário da Darcy. Faço muito isso, de querer aprender as regras. Acho até que tenho a síndrome. Lembrou lá do maratona, né? A síndrome do porquê, né? Ó, Darcy, o que você precisa sempre observar, se essa preocupação sua de querer sempre aprender a regra vem antes de você falar. Esse que é o perigo, entende? Então, eu preciso primeiro aprender a regra, saber entender tudo que está acontecendo, para então eu falar. Então, quando isso vem antes da fala, compromete a sua fala. Diferente de que eu já falo, e aí eu vou estudar essa regra. Por que aqui ficou assim? Aí eu vou estudar os porquês. Mas eu já falo aquilo, entendeu? Aquilo não me impede de falar o que eu preciso falar, o que precisa ser dito. Tudo bem. Agora, se os porquês vêm antes da minha fala, a fala vai ficar comprometida. Porque daí na hora que você vai falar, eu tenho uma aluna que fala isso, eu não sei se a D tá aí hoje, a Denise, tem um vídeo dela, né, que ela fala isso. Nossa, eu ficava lá pensando nos porquês, mas peraí, agora é o presente, é o passado, e aí a fala não vinha, porque você tinha que pensar em muita coisa, organizar muita regra na sua cabeça. Como a fala é muito rápida, como a fala é instantânea, não dá tempo, galera, de fazer isso. Então, se você fizer isso, você já perdeu tempo. Não dá tempo. Quando você já treina essas regras, vamos dizer assim, já falando, já na prática, tudo faz muito mais sentido para você na hora de falar. E aí você não tem que fazer todo esse cálculo, buscar toda essa informação, cadê o passado, porque já perdeu o tempo da fala. A fala não permite isso, porque ela é muito rápida, né? Diferente se você está escrevendo, e aí você quer pesquisar, se aqui é assim, se aqui é assado, se aqui... Aí você até pode, né? Agora, na fala, não tem esse tempo, né? Não dá tempo, né? Muito bem. Pessoal, vamos lá então, voltando lá com a nossa tela dividida aqui, compartilhada. São 3 sabotadores. A gente já viu 2, a gente vai rever todos eles. E o terceiro que, gente, esse daqui... eu não sei, eu não saberia dizer para vocês qual é o principal aqui desses 3 que eu separei para vocês, porque os 3 são assim, se você não se atentar, eles vão te segurar mesmo. O medo de falar errado. Ai, Titi, mas sabe o que é? Gente, essa semana eu estava conversando com uma pessoa que me segue há um bom tempo. Até coloquei lá no perfil, né, do Instagram. Você me segue desde 2016? Foi o primeiro vídeo que eu postei no YouTube ou chegou agora? Ele colocou lá, desde 2016, né? Já há um bom tempo, e ele comentando sobre isso comigo. Titi, eu tenho vergonha de falar, medo de falar errado. Inclusive, tem uma live que eu fiz com o psicólogo e psicanalista, o Rafael, que por sinal é meu genro, namora minha filha mais velha, Lê. E foi sensacional essa live que a gente falou sobre o medo. Se você não assistiu,
Eu recomendo fortemente para você assistir, tá no YouTube disponível, também tá lá no IGTV. E ele falou um pouquinho sobre isso, sobre o medo, né? Principalmente essa cobrança. Por que a pessoa tem esse medo de se expor? E se eu falar errado? E se alguém notar que eu falei errado? Às vezes a pessoa está num ambiente, guys, que ninguém mais fala inglês além dela, e mesmo assim ela tem medo de falar errado, né? Tipo, tá, às vezes a pessoa que tá ali com você, se você falar errado, ela não vai nem saber que você falou errado, e mesmo assim a pessoa tem medo de falar errado, porque a cobrança vem dela mesma, na maioria das vezes, né? Não é nem do outro que tá ali, mas na maioria das vezes a cobrança vem dela mesma, e por isso que esse medo tá ali, mesmo às vezes quando as pessoas que estão ali nem falam inglês, se falam, nem têm essa habilidade de identificar o que tá certo, o que tá errado, e mesmo assim tem medo de falar errado. O que acontece, guys? A pessoa fica com medo de falar errado porque ela quer uma pronúncia perfeita. Nossa, mas e se não entender? E se minha pronúncia não ficar boa? E se não sei o quê? E então, só que quando a gente fica em busca da pronúncia perfeita, o que acontece? A pronúncia nunca vai melhorar, porque na verdade tem que acontecer o oposto. Para a gente melhorar a pronúncia, para você melhorar a sua pronúncia no inglês, você precisa primeiro falar. Gente, a criança fala, ela vai falando, vai falando. Quando que a pronúncia dela fica perfeita? Ela vai melhorando aos poucos, não tem um momento que só a mamãe que entende ela, depois a mamãe e o papai, aí as pessoas que convivem com ela, aí já a maioria das pessoas entendem tudo que ela está falando, de vez em quando uma palavrinha ou outra não dá para entender, não é assim? Mas a pronúncia só vai melhorar se eu falo. As pessoas querem fazer o contrário. Elas querem primeiro melhorar a pronúncia de uma fala que nem existe. Percebeu como não faz sentido nenhum? Como é que você melhora a pronúncia se você não fala? Ainda não abre a boca para falar o que você teria que falar para então a pronúncia melhorar. O processo é inverso. As pessoas querem primeiro melhorar a pronúncia e aí falar. Não vai melhorar a pronúncia, porque você não vai falar. Então, é o contrário. Primeiro eu falo. O desafio que a gente fez ontem. Primeiro eu faço, primeiro eu falo. Ai, Titi, mas eu fiz o desafio ontem, eu percebi que tinha umas palavrinhas lá que eu fiquei com dúvida de pronúncia. Tá tudo certo. Isso vai acontecer o tempo todo, tá tudo bem. É assim que você vai ir melhorando a sua pronúncia. Fiquei com dúvida de uma pronúncia no desafio que a gente fez ontem. O que você vai fazer? Você pode procurar a pronúncia daquela palavra. E aí você vai fazer o quê? Ah, fica assim. Ah, então na próxima vez que eu for treinar, falar isso aqui, é assim que eu falo. Aí numa próxima você já vai lembrar. Se não lembrar na próxima, na outra você lembra. E assim vai. Então a sua pronúncia vai melhorando à medida que você vai praticando a fala. Agora, o oposto, guys, não tem como acontecer. Se eu não falo, não tem como, né? Se eu tenho medo de falar, porque eu quero uma pronúncia perfeita para depois falar, guys, você não vai falar. A sua fala vai ficar comprometida, vai ficar travada, vai ficar travada. Então, o processo tem que ser inverso. Eu falo, à medida que eu for falando, eu vou melhorando a pronúncia. Guys, é um processo que não tem fim. Até hoje eu trabalho para melhorar minha pronúncia. Eu tenho muita coisa para melhorar em relação à minha pronúncia. Eu estou sempre procurando, sempre pesquisando, sempre estudando para ainda melhorar mais a minha pronúncia. Então é um processo que não é assim, eu falo perfeito e daí eu falo. Que isso não, né? A gente vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. É um processo. Agora, se eu colocar eu preciso falar tudo certinho, daí eu vou falar inglês. Você não vai falar inglês. Não vai falar inglês. Um dia uma pessoa falou assim pra mim, Teacher, eu gostei porque você foi bem sincera, né? Você falou que se eu fizer isso, eu não vou falar inglês. Nunca ninguém tinha falado isso pra mim. Gente, e é verdade, você precisa saber a verdade. Eu costumo dizer que a verdade, ela é libertadora. A verdade liberta, não é? Enquanto a gente não sabe qual é a verdade, a gente fica lá, vivendo numa mentira, né? Preso naquela mentira. É como se fosse aquele erro, né? Eu tô vivendo ali naquele erro, fico preso ali porque eu acho que o erro é o certo. A hora que eu abro os olhos e entendo que aquele erro não é o adequado, opa, então tem um jeito adequado de fazer. Aí abro os olhos e aí o resultado começa a acontecer. Então, se eu coloco esse medo de falar,
eu preciso falar certo, eu preciso falar certo, porque isso, porque aquilo. Não vai falar. Não vai falar, guys. Então, tem que se arriscar? Vai ter que se arriscar. Vai ter que abrir a boca e falar? Vai ter que abrir a boca e falar. Igual a gente fez com o desafio ontem, gente. Ontem, o desafio foi uma técnica prática que quem já me acompanha há um tempo já me viu praticando, já me viu incentivando e ontem você teve a oportunidade de fazer. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, toda quinta-feira eu postava desafio lá no Instagram, no feed, colocava um desafio lá para você responder, colocasse a letra A, a letra B, terça e quinta é dia de desafio. O que eu vou fazer a partir da semana que vem? Terça eu posto um desafio lá no feed para você comentar, responder, belezinha. E quinta o nosso desafio vai rolar na live, igual ontem, que eu achei que foi sensacional. A galera participando, praticando, abrindo a boca para falar. Então, toda quinta o nosso desafio vai ser aqui na live, combinado? Então, já se prepara para o desafio de quinta-feira que vem, que você percebeu que pegando o conteúdo que precisa, pegando a técnica certa, qualquer pessoa pode fazer, tá? Então, ó, os 3 sabotadores que te impedem de falar inglês. Ficar associando com o português o tempo todo. Gente, vai ter um monte de sentenças, de situações que não vai fazer sentido. Então, para com essa mania. Para com essa mania de ficar tentando associar tudo para então você falar. Porque daí a hora que não der sentido para você, você vai ficar, ih, não vai falar, tá bom? Ficar aprendendo as regras antes de falar. Cuidado com a síndrome do porquê, né, Darcy? Isso não pode me impedir de falar. Se eu já falo e isso vem depois, tudo bem. Eu quero estudar, eu quero aprender, quero entender mais profundamente, não tem problema nenhum. Conhecimento não quer demais. Mas se vem antes e me impede de falar, opa, deixa de lado, tá? Vamos fazer esse treino das regras, vamos dizer assim, né? Já na prática, falando mesmo. Lembra da técnica simples? O que é? Para que serve? É o que eu preciso, gente. Para falar, é o que eu preciso. O que é e para que serve? It's enough. É o suficiente. E o terceiro que a gente viu ali, o medo de falar errado te impede de falar, né? Te impede de falar. Se alguém que está aí na live fala, Titi, mas eu tenho muito medo mesmo. Assiste a live que eu gravei com o Rafa, que está disponível, e ele fala sobre isso, da onde vem esse medo, o que acontece, porque de fato é algo que você vai ter que aprender a lidar para poder fazer o resultado acontecer. Tudo bem? Deixa eu ver os comentários. Darcy, olha, Darcy comentando ali, eu acho que o medo é um dos piores, né? O medo, dependendo do nível do medo, né, ele provavelmente tem alguma origem, esse medo, né? Podem ser várias. E o medo, ele pode, assim, te trazer reações fisiológicas mesmo, né? Eu já cheguei a ter situação, assim, de aluno e tudo mais, que já teve reações tão, assim, intensas do tipo de ficar, de ter uma reação tipo alérgica, sabe? De começar a empipocar todo o rosto. O corpo, na verdade, foi subindo, dando uns vermelhões, assim, pelo corpo, pelo rosto. Crise de choro, né? Então, assim, a gente precisa. É importante que, se você sente que esse medo é muito além de você, algo que você não consegue controlar, procurar ajuda mesmo, ver de onde veio esse medo para você poder lidar. Normalmente, esse medo veio de experiências muito negativas que já aconteceram com você em relação ao idioma, exposição de uma forma e num momento onde você não estava preparado. Sabe aquela coisa assim? Que às vezes você precisou passar por um momento de ser exposto em relação ao idioma, ou teve que falar inglês na frente de alguém, ou numa própria aula de inglês foi exposto e você não estava preparado. E aquela situação se tornou um momento de muita tensão para você. Então, assim, eu vejo muito esse tipo de situação. A pessoa foi exposta, ela não estava preparada para aquela exposição, e aquilo gerou um medo, às vezes até um trauma. As pessoas falam muito, Titi, mas a gente não tem que estar exposto ao idioma? Sim, tem que estar. Eu incentivo o tempo todos os meus alunos a fazerem isso. Porém, para determinados tipos de situações, para determinadas exposições, você precisa estar preparado. Se você não estiver preparado para essa exposição, o que era para ser bom para você vai ter um efeito totalmente oposto. Vai ser prejudicial para você. Então, o pessoal adora aprender inglês com série, né? Ai, Teacher, me dá dica para aprender inglês com série. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso.
Postei um post a semana passada, acho que foi no Instagram, dando um passo a passo como treinar a série no nível básico. Porque se você ainda não fala inglês, está começando e vai pegar uma série para treinar de um jeito inadequado, isso vai te frustrar, não vai te ajudar. Não, eu vou tirar a legenda, Titi, eu vou fazer, eu só quero ouvir inglês e aí já vou começar a entender. Não vai, não vai. E aí você vai achar que o problema é você e que você que não vai bem, e não, você precisa de uma técnica adequada para o momento que você está. Que nível você está no momento? Dá para treinar com série desde o básico? Dá? Com uma técnica adequada? Sim. E nível intermediário? Opa, dá também. E avançado? Também. Agora, se você está no nível básico iniciante, você quer treinar série, você pega uma técnica de nível avançado, vai te frustrar. O intermediário, então, precisa de técnicas adequadas para cada situação, para que você não seja exposto de uma forma que você não esteja preparado. Uma das coisas que o psicólogo falou nessa live foi exatamente isso. Uma das coisas que te ajuda a superar o medo numa situação como essa, vou ter que falar inglês, meu Deus, né? É você se preparar para esse momento. Quanto mais preparado você se sentir, mais confiante você se sente e você tem mais ferramentas para lidar com o medo, né? Então, uma das coisas que ele falou foi exatamente isso. Eu tomo muito cuidado em relação a isso, né? Quando a gente tem as aulas ao vivo, né, com os alunos, quando a gente começa as aulas, a exposição ela é muito cautelosa, né? Não tem uma exposição do tipo, vai lá e fala inglês. Sabe aquela coisa que parece que você foi empurrado? Você já passou por isso? Alguém te empurrou, vai lá e fala isso em inglês na frente. Gente, isso não vai te ajudar. Pelo contrário, pode te gerar grandes frustrações. Eu vejo isso acontecer o tempo todo, infelizmente. Ó, Luzivalda, mania de associar. Agora você vai começar a ficar atenta, Luzivalda. Ó, mas você já está vendo bastante, né, aqui com a gente, aqui comigo, que o nosso foco tem sido o quê? O como. O como te ajuda muito a não ficar associando tudo, sabe? Como eu falo isso? Assim, assim, assim. Ok, para agora é isso que a gente precisa, sabe? Então esse como nos ajuda demais. Olha o Marcos comentando, já desisti de aprender inglês inúmeras vezes. E Marcos, por que que você já desistiu inúmeras vezes? O que que aconteceu? Um resultado que não veio? Foi por conta disso? Se você se sentir confortável em compartilhar, claro, tá bom? Sinta-se à vontade, de repente, de não querer compartilhar. Mas é o que eu mais vejo são... Eu já falei isso para vocês, né? Como eu trabalho com adultos, né, que querem falar inglês, a maioria, 70% das pessoas que eu ajudo a falar inglês já tentaram mais de uma vez falar inglês. Gente, 70%, né? Então, assim, é muito comum as pessoas já terem tentado várias vezes aprender inglês e aí, por não ter tido resultado, vai desistir. Gente, e não é só com inglês. Qualquer coisa que você for fazer, comece a fazer. Aí você vai lá todo empenhado, todo disposto. Cadê o resultado? Não vem. O que a gente faz? A tendência é desistir. Por isso que o importante é você ter micro resultado a cada passo que você dá, para a cada micro resultado, ele vai juntando, vai juntando, vai juntando e se torna um macro resultado, né? A cada etapa, o resultado já precisa estar lá. Se você usar um sistema que vai te dar um resultado lá no topo, lembra que eu sempre falo isso? Teve uma live que eu fiz tinha até o desenho lá, né, pra gente ver uma flechinha subindo lá. Se eu espero o resultado chegar só quando eu chego lá no topo da montanha, até eu chegar lá em cima, eu vou desistir. Eu vou desistir porque eu tô lá empenhando, tô subindo, tá difícil, e o resultado nada, 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 nada. Então, cada passo, cada etapa, é importante que o resultado já esteja lá, tá? Pessoal, dúvidas, comentários, coloquem aí, por gentileza, em relação aos sabotadores que nós vimos hoje. Lembrando que essa live fica disponível lá no grupo do Telegram para você até amanhã. Se alguém que está aqui não está lá no grupo, mandando aqui para você no chat, neste exato momento, o link para você entrar. Baixa o aplicativo no seu celular, se você ainda não tem, ele é muito parecido com o WhatsApp, só que ele tem funções mais inteligentes, vamos dizer assim, né?
não tem limite de arquivo, você pode acelerar áudio, a melhor coisa que tem no Telegram é acelerar áudio, gente. Tem pavor de áudio no WhatsApp, a pessoa lá demorando uma vida para falar. Muito bem, Mariângela, é verdade. Mariângela que é do Team Teacher G. Muito bem. Guys, então, ó, se não tiver dúvida, comentário, espero vocês na próxima. Compartilha, chama o colega para ver se está querendo aprender a falar inglês. Guys, thank you so much. E espero vocês na próxima aula. See you next class. Bye bye, guys. See you.